Boa noite a todos. E o tema da palestra é o medo, né? Perguntem se eu estou com medo. Bom, a gente fica um pouco nervoso nessa hora, né? A gente vai falar com vocês, tentar passar um pouquinho, né? Um pouco do amor de Cristo, um pouco da misericórdia, o que Ele quer por nós. Então, espero que as minhas palavras entrem no coração de cada um que tirou um tempo da noite para me ouvir. Acredito sim que a espiritualidade está nesse momento nos intuindo e nos dando bons pensamentos para que eu consiga proferir essa palestra com sabedoria, com calma e discernimento e que entre no coração de cada um de vocês. O tema de hoje é o medo. Então, uma pergunta que não quer calar. Jesus teve medo? Jesus ele era um ser supremo, ele é um ser supremo. Então, o amor dele, o carinho, aquela paixão que ele teve e tem por nós, na época da crucificação, já se via que Jesus ele não tinha medo. Por quê? Porque a sua fé era maior que qualquer outra coisa que podia existir que pudesse causar medo a ele. Então, ele sabia para que ele tinha vindo naquele tempo. E ele sabia que o propósito dele era grande conosco, os nossos filhos, os filhos dele, né? Então, no momento de crucificação dele, é a pergunta: ele sentiu medo naquele momento? O que ele sentiu naquele momento que foi crucificado? Então, a gente analisa a situação e vê que a todo momento Jesus aceitou aquilo como resignação, porque ele sabia que o reino dele não era daquele mundo e que o tempo que ele tinha que proferir tudo aquilo com seus discípulos foi feito. Então, as últimas palavras dele foi: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. A todo momento, Jesus foi bondoso. A todo momento, Jesus é bondoso com nós. Então, ele quer o melhor para seus filhos. Ele quer que cresçamos, evoluirmos espiritualmente. É para isso que estamos aqui, com esse propósito de sermos pessoas melhores a cada dia. O medo, ele é natural, porque nós não sabemos o que vamos enfrentar. O amanhã. O amanhã não nos pertence. O que nos pertence é o agora, nesse exato momento. Os nossos medos, eles estão muito relacionados à nossa infância, o que passamos, porque desde pequenos, tivemos um tipo de educação. Cada um teve pai, mãe. Uns não foram criados com pai, outros não foram criados com a mãe, com os avós. Então, sem querer, os nossos pais, de alguma forma de educação, nos passou um tipo de medo. Olha, cuidado, que tem bandido. Olha, não faça isso. Então, a gente fica estagnado naquilo. Isso a gente leva para a nossa vida o crescimento. E aí vem as nossas provações com relação ao nosso dia a dia. O medo do emprego não dar certo, o medo de não sobreviver a essa pandemia, o medo do relacionamento falhar, o medo dos filhos partir para as drogas, o medo da filha engravidar, mãe solteira, o medo do filho não querer terminar a faculdade. Existem N situações que nos causam medos. Pessoas que são solteiras estão nos assistindo hoje. Medos tão bobos, às vezes, que nos tiram o sono. Medo de passar no vestibular ou medo de não conhecer um rapaz ideal. Então, esse tipo de medo pode nos inibir de crescer, de evoluir, porque o medo nos fecha para as coisas do mundo. O medo nos trava para as coisas do mundo. Então, quando Jesus, uma parte que eu acho muito interessante foi quando Jesus andou sobre as águas. Estavam seus discípulos no barco, né? E havia uma tempestade muito forte. E essa tempestade estava causando medo a seus apóstolos que estavam lá no barco. E Jesus e Simão Pedro gritou: Senhor, se é o Senhor, me mostre.
E eles todos apavorados, e Jesus, eles achavam que era um espírito, alguma coisa, mas que nunca era Cristo. E que Cristo fez o quê? Ele pacificou as águas e andou sobre elas. E ele falou, venha até a mim. E os outros discípulos falaram para Simão Pedro, não vá. Mas ele confiava em Cristo e pulou na água. Só que a tua fé, ela foi tão pouca mediante a situação que quando chegou na metade do mar, ele sentiu-se afundando, porque o medo lhe paralisou. E ele não conseguiu seguir adiante e pediu socorro a Cristo. Senhor, me salve, estou me afogando. E Jesus chegou calmamente perto de Simão Pedro e falou para ele, homem de pouca fé. O que Jesus quis dizer a ele? Que ele não acreditou, que ele não confiou, que ele não ia morrer afogado, que Jesus estava ali, que ia o proteger. A mesma coisa somos nós, que no meio de turbilhões de problemas, nós não estamos desamparados, que a presença de Cristo, ela é iminente em nossas vidas. Ela é o ar que a gente respira, ela é a esperança de dias melhores. É a consciência que a gente tem que ter de que tudo isso que acontece nas nossas vidas é para a nossa evolução espiritual. Outra passagem também do Evangelho que eu acho muito interessante é a parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, o Senhor deixou 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o outro, certo? Então, ele viajou, no que ele retornou, ele foi cobrar do que foi feito, aquilo que ele deixou para aquelas pessoas. Só que aí, o primeiro, que era o de 5, ele duplicou o talento. E o Senhor disse, muito bem, homem de boa fé, você é meu fiel. E o outro também, exatamente. Quando chegou no outro, o que ele fez? Ele respondeu para ele, meu Senhor, você me deixou um talento. Mas eu, amedrontado, porque eu sei que o senhor é bem carrasco, não tive coragem de investi-lo e enterrei ele, que era o dinheiro. E o homem falou para ele, homem de pouca fé, você não merece o meu consolo, você não merece a minha misericórdia. O que quer dizer essa parábola dos talentos? Jesus, quando nos dá a oportunidade de reencarnarmos, ele nos dá talentos. O que são esses talentos? São os nossos dons. Quais são os nossos dons? A fala, o pensar, o agir, a bondade, a misericórdia, a empatia, o amor. O amor, ele é o melhor de todos, porque através do amor você consegue fazer grandes coisas. Só que tem pessoas que usam como desculpa o medo. Por que o medo? Vamos supor, você nunca vai ser igual ao outro. Não tente ser igual ao outro. Você é você, você é único. Não existe 2 Jaquelines, não existe 2 Bias, não existem 2 Valdomiros. Eu não posso ser uma excelente palestrante se eu comecei a palestrar agora. Eu não posso me comparar ao Valdomiro, ao Divaldo Franco, a grandes palestrantes, Rossandro, outros e N palestrantes, porque eu comecei a fazer palestras agora. Eu sou pequena ainda, eu tenho muito que aprender. A mesma coisa somos todos nós, em diversas profissões, na casa, não existe um filho igual ao outro, não existe uma mãe ou um pai que não tenha problemas. Então a gente tem que pensar o seguinte, na parábola do talento, Jesus quer dizer o quê? Se ele te deixou para ser um gari, empenha-se em ser um gari. Se você não conseguiu estudar, faça com amor, porque aquele serviço é necessário como qualquer outro. Você não imagina a dimensão que é aquilo que cada um de nós fazemos. Não interessa se somos professores, se somos enfermeiros, se somos médicos. O importante é tudo que você faça com amor e você queira ser uma pessoa melhor. Eu ouço muitas pessoas dizer o seguinte,
que não pode, porque eu nasci assim. Lembra daquela música da Gabriela? Eu nasci assim, eu vou ser assim, o mundo me deixou assim, só falta gritar Gabriela, né? Porque aquela frase. Se você é espírita e pensa assim, sinto muito. Não estamos sendo espíritas. Porque o espiritismo, a doutrina espírita é clara, estamos aqui para evoluirmos. E a evolução trata-se do quê? Da gente nos melhorar a cada dia. Queremos ser pessoas melhores diante de Cristo, diante das pessoas que convivemos. Se eu sou uma pessoa ignorante e eu sei que aquilo me machuca e machuca os outros, eu tenho que tentar melhorar. Se eu não consigo melhorar, é porque eu não estou evoluindo essa parte. Se eu sou uma pessoa brigona, eu levo tudo ao pé da letra. Será que o problema está nas pessoas ou está em mim? Não tem como eu mudar as pessoas, mas tem como eu me mudar. Se eu tenho medo de entrar num relacionamento e tenho, vamos supor, 50 anos e sou solteira, eu tenho medo de entrar num relacionamento porque já sofri em outros. Você nunca vai ser feliz assim. Nós nunca somos felizes com medo. O medo, ele nos abstrai a descobrirmos coisas melhores na vida. Se você não deixar o medo, se nós ficarmos impregnados desse medo e não dermos um passo para frente, nós nunca vamos descobrir para que viemos nesse mundo. Nós viemos aqui para evoluirmos espiritualmente. E essa evolução só vem através das nossas mudanças. Enganamos-nos que esperamos a mudança dos nossos pais. Enganamos se esperamos a mudança do nosso vizinho. Enganamos se esperamos a mudança das pessoas que trabalhamos conosco, que a gente tem que aguentar aquele chato de galocha que está todo dia ali. Mas ele vai ser sempre o chato porque ele não quer crescer. E você sabe que você precisa crescer. Se nós temos a doutrina espírita como exemplo, devemos seguir ela. E Jesus sabe que podemos transformar 1 em 1000. Vou dar um exemplo típico. Tem um filme que se chama 5 Pessoas que eu levo para o Paraíso. Se eu não me engano, é esse o nome do filme. Esse filme, ele relata a história de um senhor de 83 anos que ele passou a vida inteira trabalhando num parque de diversões. Ele se previu a vida dele, se privou de coisas boas na vida, porque ele achava que ele não servia para mais nada, somente para aquilo. E que a profissão dele não era uma profissão digna. Não podia até ser digna aos olhos de outras pessoas, mas aos olhos de Deus, sim, era digna. Certo dia, esse homem desencarnou por salvar uma garotinha que caiu da roda gigante. Ele morreu para salvar ela. E ele chegando no plano espiritual, ele foi entender a importância que ele teve naquele pequeno serviço que ele fazia. Porque através daquele serviço que ele fazia, ele viu que era necessário, ele salvou muitas vidas. Ele cuidava dos aparelhos para que não houvesse acidente. Então você imagina, você chega num parque de diversões e olha um cara que comanda a montanha-russa ou a roda gigante, que eu particularmente morro de medo de montanha-russa, né? Mas assim, para quem gosta, né, tá ali a pura adrenalina. Então você entra ali naquilo ali e aquele aparelho dá algum problema, ele tem um responsável para aquilo, ele para a máquina na hora. Então o serviço dele é digno quanto um serviço de um advogado, de um juiz, de qualquer outra pessoa, qualquer outra profissão. Então Jesus, ele nos mostra a parábola dos talentos para isso, para nos explicar a dimensão de tudo isso. Eu, graças a Deus, particularmente, eu tive uma boa criação. Então, assim, perdi meu pai, mas eu sempre tive a minha mãe, que foi meu amparo e meu consolo. Por pior que tivesse sido a nossa criação com relação a brigas, porque ela era bem estressada. Hoje assim, eu falo que nós evoluímos muito, eu e ela, porque eu era bem terrível com relação a discutir. Eu sempre queria estar com a razão, tadinha da minha mãe. Hoje eu vejo tanto que ela sofreu comigo, porque adolescente não é fácil. Então, eu vejo hoje a estrutura familiar que ela me deu, porque ela foi pai e mãe, esteve comigo naquele momento,
E ela deu conta de segurar aquilo. E hoje eu analiso assim, Senhor, como minha mãe foi guerreira e é guerreira, porque não é fácil você criar um filho sozinho. Ela criou duas sozinha. Então, assim, hoje eu analiso a vida que eu tive, a infância que eu tive, a criação que eu tive, e aonde eu tô, a mulher que eu me transformei, porque você tem que ter uma estrutura psicológica muito grande para você enfrentar a dimensão dos problemas, porque eu me orgulho de dizer que hoje eu tenho uma faculdade, graças à estrutura familiar que a minha mãe me passou, porque a minha mãe nunca desistiu de ser uma pessoa estudada, uma pessoa que... Minha mãe, quando se separou do meu pai, ela tinha 4ª série. Vocês entendem o que até a 4ª série, uma pessoa naquela época que não tinha estrutura familiar nenhuma. Ela tinha 2 filhas para criar e a 4ª série. A minha mãe regaçou as mangas e falou assim, peraí, eu vim para ser alguém nessa existência. E minha mãe sempre foi guerreira e sempre mostrou isso pra gente. Então eu acredito assim, que o caráter dos seus filhos, os filhos espelham muito os pais. Então assim, isso ajuda muito a gente formar, né, o caráter de um filho. Eu acho importante falar isso, eu sei que ela está me ouvindo agora, agradeço muito a ela por tudo que ela fez por mim, porque não foi fácil, hoje eu sei, eu tenho meus filhos, e não foi fácil. Aí nós chegamos numa parte, meus irmãos, eu vejo as pessoas falar assim, olha fulano, você precisa trabalhar no centro. Eu estava ali sentada agora e minha mentora espiritual estava conversando comigo, né? Uma amiga espiritual que eu tenho. E ela falou para mim assim, você não vai fazer só essa palestra, você vai fazer todas que vier, porque você precisa fazer. Você precisa entrar em contato com Cristo. E você precisa parar e refletir. Eu fiquei pensando assim, eu preciso mesmo fazer muitas palestras, eu preciso estudar muito, porque através do estudo, você vai entendendo a dinâmica da existência, o porquê estamos aqui e por que tanta dificuldade, porque nós precisamos crescer. Aí as pessoas perguntam assim, precisamos de trabalhadores, né? Nós aqui no centro precisamos de trabalhadores. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu não gosto de falar no público, né? Eu tenho vergonha de falar no público. Mas a casa espírita, ela tem vários leques para todos os tipos de trabalho. Nós precisamos de pessoas que queiram trabalhar na sopa, às vezes abrir uma oportunidade da gente servir sopa para as crianças carentes. Nós precisamos de pessoas para dar o passe. O falar, quem disse que eu não tô tensa porque eu tô aqui, mas eu sei que eu tô amparada por Jesus. Jesus, ele falava por multidões. Então tinha muitos que queriam banir Cristo naquela época. E eu não tem ninguém me passando medo aqui. Eu sei que eu estou falando em nome dele para vocês. Então, quando você for chamado para ser um trabalhador da casa espírita, não fale não. Lembre-se que esse trabalho é para se ajudar. E ajudar também a espiritualidade que necessita de trabalhadores para essa caminhada. Nós sempre usamos desculpa, eu falo que a gente sempre deixa para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Só que o amanhã, ele é muito incerto para nós. Nós não sabemos qual é a data do nosso desencarne. Gente, não estou falando que vamos morrer, vamos desencarnar amanhã. Mas vamos arregaçar as mangas e ser pessoas decididas. Falar, olha, a partir de hoje eu não tenho medo de falar em público, porque eu tenho inteligência. Eu sei falar e eu vou falar. A partir de hoje eu quero desempenhar um trabalho na casa espírita. Olha, a partir de hoje eu quero fazer alguma coisa que possa ajudar na evolução da casa espírita. Ajudar os outros trabalhadores. Certo, meus amigos? Eu digo assim, que nós somos como canos de pia. Alguém que já entupiu a pia em casa, né? Eu acredito que todos. Lembre-se, nós viemos para evoluirmos. O que é essa evolução? Aprimoramento espiritual. Mas, Jaqueline, que aprimoramento que você tanto fala? Aprimoramento espiritual, vamos supor, você é uma pessoa muito orgulhosa.
O orgulho é uma chaga, é um mal muito grande. Você é uma pessoa muito mesquinha. Você é uma pessoa, vamos colocar nós somos pessoas mesquinhas, nós somos pessoas orgulhosas. Nós viemos para discernir mais essa coisa de orgulho. Eu não sou orgulhosa, eu quero ajudar, eu quero pedir perdão, eu quero ser pessoa melhor. Então, quando você é um cano de pia sujo, essa sujidade, ela fica nas nossas almas, no nosso espírito. Então, a gente precisa limpar isso. É com água que a gente limpa? É claro que não. Nosso espírito, nós limpamos ele através de orações e através das nossas ações. Quais são essas nossas ações? Se eu sei que está sendo difícil conviver com a pessoa, porque a pessoa ela me passa muito aborrecimento, ore por ela e lembre-se que você precisa conviver com aquela pessoa por um determinado tempo, ou às vezes por trabalho, mas que aquela pessoa está em evolução e que você é uma pessoa mais evoluída que ela, que você tem mais conhecimento que ela e que você precisa perdoar aquilo. Então, digamos que estamos sujos de pensamentos ruins, das nossas imperfeições, das nossas vicissitudes. Eu falo assim, o irmão José sempre fala para mim, cada dia é uma nova chance, né? Então, assim, cada dia que eu abro os olhos, eu tenho uma nova chance. Uma nova chance de ser uma pessoa melhor num mundo que não é difícil de viver. Porque se fosse fácil, nós não estaríamos aqui. Nós não reencarnaríamos, nós ficaríamos lá no plano espiritual, vendo os passarinhos, tendo aulas lá, porque lá no plano espiritual a gente estuda muito. Não pense que vai desencarnar e vai ficar olhando o dia lindo e não vai estudar e não vai tentar se aprimorar, porque precisamos estudar para nos reencarnarmos novamente. Esse sentido da reencarnação é isso. Então, lá no plano espiritual, as coisas não são fáceis. Tá achando que é fácil? Não, não é fácil. Por quê? Você tem que estudar, e muito. E você tem que merecer a reencarnação. Então, você que está encarnado aqui, nós que tivemos o privilégio de receber a reencarnação, temos que valorizar cada dia esse privilégio, que é estarmos reencarnados. Sabe, não sei quem já assistiu aquele filme do Jim Carrey, que fala o Todo-Poderoso. Eu acho muito engraçado aquele filme, assisti ele acho umas 4 vezes. Por quê? Jim Carrey, ele trabalhava num jornal. E ele queria ser o protagonista, ou seja, ele queria liderar aquilo. Como eu falei, cada um de nós temos uma função aqui. Não quer dizer que se você é um enfermeiro, você quer fazer uma medicina, quer ser médico, sim, nada te impede, mas você tem que buscar aquilo. Você tem que lutar por aquilo. Vamos supor, o William Bonner, um ótimo jornalista. Vocês acham que o William Bonner, ele chegou lá e já foi sendo jornalista? Não. O William Bonner teve que estudar muito, teve que trabalhar muito para conseguir estar onde ele está. E Jim Carrey, o que ele fazia? Ele chegou no jornal, ele era um jornalista de pequeno porte, e ele queria já fazer as grandes reportagens, e davam para ele sempre as pequenas. Então, certo dia, o Jim Carrey, com muita raiva, né, ele falou assim, eu queria ter todos os dons de Deus, que eu ensinasse as pessoas. Vocês já pensaram nisso? De ter todo o poder de Deus? Você imagina quanta matança não ia ter. Por quê? Deus, ele é soberano, ele é supremo, ele é bondoso. A primeira coisa que ia fazer era a lista dos inimigos. Vou jogar tudo num fogo ali e vão queimar, porque eu tenho poder, porque eu sou Deus. E Jim Carrey, ele achou que ele ia poder fazer o que Deus fazia. E ele foi ficando tão frustrado, porque tudo que ele tentava fazer dava errado. A mesma coisa, somos nós. Não tem como sermos pessoas, a gente olha para aquela outra pessoa e fala assim, poxa vida, mas aquela pessoa estudou comigo, aquela pessoa não fez nada e está naquele serviço bom. E eu sempre fui uma boa aluna e sempre... Não faça comparações, cada um tem que estar onde está. E se subir de cargo é pelo seu
esforço, pela tua vontade de crescimento. Então, eu acho engraçado que quando o Jim Carrey teve o poder, quem não assistiu o filme assiste, porque é hilário aquele filme, ele viu que as coisas não eram do jeito que ele pensava. Até o momento que ele falou, não quero mais isso para mim não, ser Deus é muito difícil. Eu tenho que comandar o mundo, ele teve que comandar o mundo, então a vida dele virou uma calamidade, ele não tinha paz para nada. Então, às vezes, pedimos tanto e não sabemos o quanto nós temos em nossas mãos, né? Você imagina agora uma pessoa que tem muito dinheiro, vamos supor, um dono de uma empresa. Ele tem tanto dinheiro que ele pode varrer a casa com dinheiro. Ele varre o dinheiro da casa todo, certo? Muita gente deve estar falando, nossa, eu queria um pouco desse dinheiro para mim. Não, só um quarto, tá bom. Mas pensa, Deus não dá asas à cobra. Eu falo por mim. Você imagina uma evolução espiritual. Se nós não somos evoluídos espiritualmente e tivemos tanto dinheiro, para você ver como que Deus é maravilhoso. Imagina quantos débitos que a gente vai voltar para o plano espiritual. Ao invés da gente evoluir isso aqui, nós vamos voltar. Olha, eles vão falar assim, ó, você precisa de mais 30 encarnações para depois continuar a seguir as outras. Porque você foi tão terrível com as pessoas que não dá, para mim não dá. Você vai ter que vai ter que estudar no mínimo aí uns 100 anos para tentar evoluir e mais encarnar mais 30 e mais 50 que eram os seus antes para você tentar evoluir isso aqui no patamar que você estava. Às vezes a gente quer tanto e tem tudo e não dá valor, né? Eu falo assim que eu sempre cito esse exemplo porque eu adoro chegar em casa e fazer meu café e tomar. Eu não preciso ter mais nada, eu quero a minha paz. É sentar ali, tomar meu cafezinho, aí depois eu posso vir trabalhar o tanto que for. Mas eu preciso tomar o meu café. Então, são as pequenas coisas que fazem diferença na nossa vida. E o medo, ele faz parte porque é nós que colocamos ele no nosso coração. Nós deixamos de acreditar em Jesus em um determinado tempo e ficamos só pela calamidade do mundo, pelas doenças, pela injustiça. Porque muitos se perguntam, os políticos, esquece. Cada um tem seu peso. A vida é de pesos e medidas. Se você está fazendo a coisa certa, não tenha medo, confie em Cristo. Nós saímos do plano espiritual com um tempo determinado para desencarnarmos. Nós sabemos que todos nós iremos desencarnar um dia. Se é amanhã, se é hoje, olha, eu falo, eu não quero hoje, viu? Porque eu ainda tenho muito plano pela frente. Mas assim, se é amanhã, se é hoje, se é daqui 10 anos, se é daqui 100 anos, nossa, quem sabe, né, 100 anos. Mas eu não quero também não, eu vou estar muito velha, não quero. Então, assim, eu penso, para que ter medo? Se você sabe que quando você dorme, ou quando você acorda, ou qualquer momento da sua vida, existe Jesus para te cuidar. Veja para vocês verem essa história. Uma moça nos Estados Unidos, ela estava sendo esfaqueada. E lá nos Estados Unidos era como se fosse uma casa atrás do lado da outra. E essa moça gritava muito por socorro. Socorro, me ajudem. E as pessoas realmente, nelas ficaram assustadas e saíram lá fora para ver o que estava. Saíram lá fora, não, ligaram as luzes e pediram para o bandido deixar ela. O bandido, no começo, ele ficou com medo, né, receoso, né, que ia descer alguém lá para salvar a moça. E se afastou dela e parou de esfaqueá-la. Só que aí, as pessoas fecharam as janelas e apagaram as luzes e foram para lá. Ninguém desceu para ver aquela moça. E ele percebeu que ninguém ia lá, continuou a esfaqueá-la, para terminar o que começou. O que eu quero dizer com isso? A omissão de socorro. Mas o que isso tem a ver com medo? O medo daquelas pessoas de se intrometer num assunto que não era deles. Mas espera aí, o assunto que não era deles, nós não somos filhos de Deus? Todos nós não somos irmãos perante a Deus? Então o assunto não era deles? Então o assunto é nosso, omissão de socorro.
Eles poderiam ter descido, alguém socorrido a moça, talvez não impedir que ele assassinasse, né? Ou talvez as facadas tinham sido muito grandes, ela ia desencarnar ali. Mas não ia ficar só por isso. Teriam descido e pedido socorro, chamado a polícia, e ninguém fez. Aquela moça morreu por imprudência das outras pessoas que não tiveram coragem de ajudá-la. Então, às vezes, o mal feito por ignorância, às vezes não, sempre. O mal feito por ignorância, por falta de conhecimento, ele é perdoado do que um bem que não foi feito. Por quê? Se você sabe que aquela pessoa precisava de ajuda naquele momento e você não socorreu ela, você foi omisso. Você deixou ela morrer ali. E um mal feito, mas você não tinha consciência que estava fazendo mal para aquela pessoa, ele será perdoado com certeza. Mas você sabia que aquela pessoa ia morrer e você não ajudou? Eu sou enfermeira, eu vejo uma pessoa ser acidentada ali. Se eu estou ali perto e eu posso dar os primeiros socorros para aquela pessoa, é meu dever, eu fiz um juramento perante a todos que eu salvaria. Mesmo que aquela pessoa não sobreviva, eu parei ali, eu socorri ela. Agora, se eu for embora para minha casa e fingir demência, desculpe a palavra, eu não vi nada, eu não vou me intrometer, eu estarei sendo omissa àquela situação, àquela pessoa. Então, são muitas coisas que o medo nos traz. Uma entrevista de serviço. Você vai para uma entrevista de serviço, você pediu tanto a Deus um serviço, e você vê a fila que dobra o quarteirão, e você vai ficar no sol o dia inteiro para uma entrevista. Eles vão entrevistar todos. Mas o seu medo de não conseguir te faz desistir ali naquela fila. Você fala que ele tem doutorado, ela tem mestrado, jamais eu vou conseguir. Eu só sou uma graduada, ou só sou um graduado, ou às vezes eu só tenho um segundo grau. O medo te inibe de crescer. O medo te inibe de ser feliz. Nos inibe, né? Que todos nós temos medo, mas o que nós temos que aprender é que por trás desse medo existe Cristo. E Cristo não desampara nenhum dos seus filhos, em momento algum. E aí vem o despertar, né? O que é esse despertar? O que precisamos fazer para despertar? Começar, eu falo assim, sempre quando eu tenho dúvidas na minha vida, eu tenho um caderninho, mas eu rasgo sempre a folha para ninguém ver. Eu analiso a situação. Se é uma pessoa, se é um lugar, eu coloco o que esse lugar tem me trazido de bom, ou o que essa pessoa tem me feito de bom. O bom e o mal, o que pesa mais na minha vida? Isso aí é um raciocínio psicológico. E aí você vai ver realmente se o bom fala mais do que o mal. Porque se aquilo está te fazendo mal, vamos supor, eu tenho medo. Eu tenho medo de nada dar certo na minha vida. Que isso te trava, você tem que vencer esse medo. Porque todos nós somos capazes de ser pessoas melhores. E não adianta vir com a síndrome da Gabriela. Porque todos nós aqui nascemos para evoluirmos. O nosso despertar é agora. Eu nasci assim, mas eu não vou morrer assim. Porque Jesus, ele tem um propósito na minha vida. E o propósito é ser uma pessoa melhor. O que é melhor? Não vou gritar mais. Não, eu não vou gritar mais com a minha filha. Minto, de vez em quando eu dou uns gritinhos, mas a gente vai melhorando. Para que eu estou gritando? Ela não é surda. Ela escuta. Para que eu estou me exteriorizando e me matando por dentro? Desculpa a palavra, gente. Me matando por dentro com aquela situação que eu não consigo resolver mais. Que não depende de mim mais. O meu filho quer beber. O meu filho quer fumar narguilé. Meu filho, tudo isso faz mal. A vida é tua. Eu não posso te proibir. Mas você é ciente das suas consequências. Do que você está fazendo com você. Eu oro por você todas as noites. Mas eu não posso viver a sua vida. Porque você já é adulto. É assim uma mãe, quando tem um filho adulto. Uma criança,
Eu falo que está acabando com a infância hoje em dia é o Free Fire, né? Aquele joguinho. Quem tem filho em casa vai entender o que eu estou dizendo, adolescente. Eles ficam habitolados naquilo. Aquilo corrói a alma deles. Deixam as crianças, desculpe a palavra, burras, porque elas só pensam em jogar. Elas não pensam mais em viver. Elas não saem para fora do quarto. Cada partida, cada etapa que elas vencem é o máximo. Elas não querem saber de mais nada. Tomem muito cuidado, porque as nossas crianças estão se perdendo nesses jogos. E outros jogos, não só esses, outros. Então, os pais, hoje nessa crise que a gente está vivendo no mundo, que tiver a oportunidade de tirar seu filho do quarto para tentar conversar, para tentar pelo menos 1 hora na sala de conversa, já é uma grande coisa. Porque hoje em dia está difícil, porque nós pais não queremos trabalho. Nós queremos comodidade, porque nós trabalhamos demais. E quando a gente chega em casa, a gente quer o quê? Tomar um banho, deitar na televisão e assistir a novela. Quem não quer? Aí o filho vem conversar, tá, depois. Esse depois, quando a gente vai ver, é tarde. Esse depois, minha mãe nunca me deu atenção, então eu me perdi. Eu me perdi como? Eu sou uma pessoa que não quero ouvir ninguém. Eu não tenho amor. Eu não tenho vontade de ser uma pessoa melhor. Esses são os traumas que podem causar uma infância sem um pai ou uma mãe presente. E você tá ali com ele, mas às vezes você não tá presente. Nós, né? Eu tô muito atenta a isso também. Porque eu sei que isso é muito perigoso na vida dos nossos filhos. Na nossa época tinha bete, tem pular corda, tinha bambolê, tinha esconde-esconde. Hoje você pergunta para uma criança, ela não sabe o que é isso. Então vamos tomar cuidado com esses jogos e trazer os nossos filhos para nós. Os filhos precisam de nós. Aí tá, e as punições? Você tá lá, desempregado, né? Você estava naquela fila, Jesus ia te abençoar com emprego. E você continuou desempregado. Aí você senta no banco e fala assim, nossa, como Deus é injusto comigo. Fulano é preguiçoso, fulano faz isso e aquilo e está trabalhando. Fulano reclama do serviço e eu estou aqui desempregado. Será realmente que Deus esqueceu daquela pessoa? Ou foi ela que esqueceu de Deus? Porque Deus, ele está o tempo todo dando as mãos para a gente. A todo momento, é só querer escutar. Então, às vezes, aquele medo de ter ido, existiu a punição de estar desempregado. Porque não teve coragem de buscar, porque achou que não ia dar certo. Aquele relacionamento de anos, que poderia estar casado hoje, o medo não deixou porque achou que não ia dar certo. Então, são várias situações que o medo nos aniquila. Imagine vocês que um cirurgião plástico, um cirurgião, qualquer um, cardíaco, plástico, qualquer outro, né? Nessa existência, qual é o propósito de um médico? Por que será que ele é médico? Pode ser que em outra existência ele tenha usado a faca para matar, para ferir. Então, cada um de nós viemos com uma preparação reencarnatória. Muitos de nós desviamos os caminhos dessa reencarnação. E às vezes viram moradores de rua, porque tinham vicissitudes passadas e pediram para entrar naquele lar como pessoas que iam enfrentar todas as dificuldades e não iriam cometer o mesmo erro. Mas quando chegam lá dentro do lar, as coisas mudam. Porque perdem a vontade, a fé e o medo fala mais alto. Aí ele abandona a família porque a mãe é alcoólatra e vai morar na rua. Ou vai para as drogas porque não suporta os pais brigando o tempo todo dentro de casa. São muitas situações que se referem-se ao medo. Nessa pandemia, me perguntaram o seguinte, Jaqueline,
todas as pessoas que são entubadas morrem? Não sei. Eu não sei do propósito de cada uma delas, reencarnatória. Porque todos nós temos. Vamos dizer que na fisiologia do nosso corpo, o nosso corpo é uma máquina. Então, se o processo inflamatório daquele corpo prejudicou o coração, deu uma sepsia, né, uma infecção generalizada, pode ser que sim. Tem pessoas que entram lá com infecção generalizada e saem vivas. Conseguem. Tem pessoas que não. Outra coisa também que mexeu muito comigo esses dias, uma colega de trabalho se suicidou. Ela não aguentou. Ela não aguentou ver os profissionais de enfermagem morrer. Ela não aguentou aquele monte de gente para atender e não ter lugar para colocar. O medo dela, a dor da alma, falou mais alto do que a vontade de lutar por uma nova vida, uma nova chance naquele lugar que ela estava ajudando. Porque nós que estamos aqui fora, nós não sabemos a dimensão de quem está dentro de uma área hospitalar. Esses dias fiquei muito triste, mas depois logo eu ouvi uma mulher dizer o seguinte: são os enfermeiros que estão matando as pessoas lá dentro. Eu já sei de tudo. Eles estão aplicando potássio na veia para matar aquelas pessoas. É um absurdo, realmente, você escuta isso. E aí você olha para a pessoa e fala assim, meu Deus, que dó que eu tenho dessa mulher. Porque ela nem sabe o que ela está falando. Os enfermeiros estão perdendo a vida para salvar as pessoas. Estão perdendo pessoas da família porque levam o vírus para dentro de casa. Então, às vezes, o medo leva a pessoa a ser inconsequente nas palavras. Ela tem medo, ela sabe que está morrendo pessoas. Mas ela acha que aquela explicação que ela está dando é conivente a tudo que está acontecendo. E, na verdade, nós somos os únicos culpados de tudo isso. Por quê? Se desde quando começou a pandemia, se respeitarmos os limites, talvez não estaria assim. Mas tudo é necessário para o nosso processo evolutivo. Para aprendermos a ter paciência, para ser amáveis com os outros, para ter empatia com as pessoas. Então, o medo, ele nos refere a isso. Maria Madalena foi um exemplo de que sofreu muito. Ela foi dada como prostituta. Só que Maria Madalena, ela se redimiu. Ela quis o perdão de Jesus. Jesus, quando tocou Maria Madalena para abençoar ela, ele sentiu que ela era uma mulher do bem. Ela ia ser uma de suas discípulas. Maria Madalena foi uma de suas discípulas. Trabalhou para Cristo. Mesmo depois que ele foi crucificado, Maria Madalena trabalhou. Lembro de uma passagem que fala que Maria Madalena estava debaixo de uma árvore, pregando a palavra de Cristo para um monte de leprosos. E as pessoas tocaram Maria Madalena dali. E a Maria Madalena não desistiu de falar de Cristo, da bondade dele. E que existia um reino além daquele. E que era para todos. Então vocês imaginam, vocês acham que está difícil agora? E na época de Cristo? Que as pessoas eram crucificadas e não tinha o direito de ser tirada da cruz. Eram comidas por pombos, por bichos. É um horror, não é? Então, o nosso mundo ele vai evoluindo. E nessa evolução, nós somos necessários. Nós precisamos nos consertar. E o medo que nós temos tem que cessar. Eu falo que não tem como a gente perder o medo total, né? Não tem como você pegar um carro na contramão e falar que não tem medo de bater, que com certeza você vai bater. Mas o medo necessário. O medo de dirigir em alta velocidade. O medo de nunca andar na contramão. Fazer coisas que você sabe que não é da sua índole fazer. Então, assim, esses medos são necessários para o nosso crescimento espiritual. Agora, o medo de nos evoluirmos espiritualmente, em sermos pessoas melhores, a gente não pode ter. Eu vou contar mais uma história, eu acho que eu estou falando rápido, né?
mas para dar tempo, são tantas coisas que eu queria passar hoje, mas eu vou contar uma história de um homem que estava na sua casa, para vocês verem onde leva o medo do ser humano. Ele estava na sua casa, deitado, e acordou no meio da noite, agoniado, com as mãos roxas. E ele falava, meu Deus, eu tô tendo um ataque cardíaco. E ele era espírita, viu? Eu tô tendo um ataque cardíaco, eu vou morrer, eu vou morrer. E o mentor espiritual dele tentando fazer ele manter a calma ali, fique calmo, não, e eu vou morrer. O homem teve um ataque cardíaco e desencarnou. Chegando no plano espiritual, ele pergunta, como assim? Como que eu morri? Porque eu tô aqui, eu tinha uma vida toda pela frente, eu era jovem, eu devia ter uns 47, 48 anos. Eu era jovem, por que eu fui tão cedo? Aí o mentor dele olhou para a cara dele e falou, porque você quis. Como assim porque eu quis? Como que eu desencarno porque eu quero? Você tá doido? Você tá louco? Eu queria viver muito. E vocês me tiraram de lá? Não, meu amigo, você tá totalmente enganado. O medo que você tinha de morrer é que fez você morrer. E ele falou, eu tive um ataque cardíaco, olha, as minhas mãos estavam roxas. Aí ele falou para ele assim, sabe, naquela noite você tinha descascado um monte de beterraba. E a sua mão estava roxa por conta da beterraba. Então, o medo que ele teve de morrer foi tão grande que ele não conseguia raciocinar. E nem a espiritualidade conseguia acalmar ele. Isso é sério. Tem pessoas que têm síndrome do pânico causadas por um medo irreal. Porque a pessoa não consegue raciocinar mais ao limite do corpo e ela passa a ser fisiológico. E ela não consegue controlar mais. Porque depois que a doença passa a ser fisiológica, é difícil você se controlar. Aí é só na base do Rivotril, do Clonazepam, e às vezes você tem que fazer uma injeção na veia da pessoa para ver se ela rebaixa ali e fica calma, porque senão ela infarta. Então isso é muito sério. E já Haroldo Dutra, ele fala sobre o Apocalipse, né? Eu estava assistindo uma palestra dele que ele falava sobre o Apocalipse. E ele dá uma mensagem de esperança para a gente. Porque todos nós sabemos que tudo começou do início, através das células, e foram aumentando, vieram vários processos reencarnatórios. Não existe apocalipse. O apocalipse não existe. O que existe são seres em evolução. Esse vírus está aqui hoje por quê? Ah, mas ele veio para levar um monte de pessoas, porque essas pessoas precisam desencarnar. Independe. Talvez essas pessoas não era a hora delas desencarnar, mas elas não se cuidaram. O nosso corpo é uma máquina. E essa máquina, ela precisa de vitaminas, nutrientes. Não vamos falar que a engrenagem do nosso corpo é isso. Para uma saúde boa, mente sã. Mente sã. As pessoas estão morrendo pela mente. As pessoas não estão morrendo porque o corpo está parando. A nossa mente fale, nosso corpo para. Porque a nossa mente manda muito na nossa saúde. A síndrome do pânico, e eu falo que é uma coisa muito difícil. Porque a pessoa sente um medo que é fora do comum, é surreal. Ela não consegue engolir a própria saliva. Quem convive com pessoas que têm síndrome do pânico sabe o que é. Eu não vou dizer que eu tive um episódio um dia que eu achei que eu estava com síndrome do pânico. Eu não conseguia respirar direito, meu coração acelerava muito. E aí, a espiritualidade sempre vem, eu passo pelo irmão José, ele fala, olha, você precisa parar, senão você vai infartar. Nosso corpo precisa de descanso, a nossa mente precisa de descanso. Porque senão nós falimos. E esses processos reencarnatórios, muito deles estão indo antes. Porque não descansa a mente. A mente está bitolada de problemas. E Cristo fica onde nisso? Como que eu vou ter a presença de Cristo em um momento da minha vida, que era hoje que eu peguei, pensando que eu trabalho muito. Eu não estou falando isso para me engrandecer, não. Eu parei para pensar nos dias meus
que eu tenho descanso essa hora que eu estou dormindo, e quando eu consigo dormir. Porque eu estou tão cansada que meu corpo fibrila de canseira. E eu tomei uma decisão. Eu preciso parar. Eu preciso ouvir a espiritualidade falar comigo. Porque de nada adianta eu vim aqui dar uma palestra linda, magnífica, falar para vocês o que tem que fazer se eu não estou fazendo comigo. Então eu preciso mudar toda essa situação da minha vida com relação ao cansaço mental, que é o que eu estou tendo, a fadiga, e tentar melhorar a minha condição de saúde, porque senão daqui a pouco eu estou desencarnando. E sendo que o meu propósito reencarnatório não é para agora, desencarnatório. Então, nós escolhemos a forma como vivemos e para que vivemos. E assim, o medo a gente nos faz cegar as coisas simples da vida, sabe? Deixa a gente não entender. Tem uma parte do filme Ghost que eu acho assim, muito interessante. Eu sempre gosto de falar coisas de filmes que eu acho que isso é um pouco da monotonia da gente, e são partes que são muito interessantes se você analisar do filme Ghost, quando aquela mulher, a Whoopi Goldberg, entrega o cheque, que Sam pede para ela entregar o cheque, porque aquele dinheiro causou a morte de Sam, e que ela vai entregar para a mulher do convento, a mulher segura o cheque, ela segura o cheque firme e puxa, tipo, não, esse dinheiro vai me ajudar. E ele fala, vai, agora entrega o cheque. Assim somos nós com Deus. Nós estamos passando por dificuldade. Aí nós pegamos na mão de Cristo e falo, Senhor, acolhe-me. Aí quando ele vai segurar na nossa mão, a gente solta e fala, não, eu vou tentar sozinho porque eu acho que eu dou conta. Esse tentar sozinho é o quê? Nesse período de quarentena, nós temos essa página no Face, né? Esses estudos que a gente tem. Isso, queira ou não, ajuda muito a gente a manter o equilíbrio sobre tudo o que acontece. Então, esse tentar sozinho é você não querer a presença de Cristo na vida. Não, mas eu quero, eu acredito em Cristo. Mas e aí, você faz o evangelho quantas vezes no dia? Quantas vezes na semana você faz o evangelho no lar? Quando você ora e pede a Deus que Ele te dê equilíbrio emocional? Já pararam para pensar quando é que fazemos uma oração? Hoje eu posso falar com convicção que eu sou equilibrada com relação a isso. Mas se as minhas condutas perante a Cristo não que valem ao que eu estou lendo, eu estou lendo só palavras. Por quê? Tem uma passagem de Cristo que ele foi convidado a comer na casa de um fariseu. E quando ele foi comer na casa desse fariseu, eles falaram para eles lavarem as mãos. E Cristo falou para ele assim que por que era lei lavar as mãos? Sendo que sai da nossa boca é pecado. E não comer com as mãos sujas. Então pensemos nisso. É o que nós estamos fazendo com a nossa vida é que vai definir o nosso lugar aqui. Tanto na parte do trabalho, quanto na vida amorosa, quanto na vida com os nossos filhos. Quem não tem filhos ainda vai ter. Quanto à procura de um namorado. Em tudo na vida. Então, nós devemos dar graças a tudo que temos e sermos pessoas melhores. Tem uma frase aqui que eu achei muito interessante. O pensamento é o fermento espiritual. Em primeiro lugar, estabelece as atitudes. Em segundo, gera atos. E depois, governa expressões e palavras. Por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, os pensamentos de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor, se lhe revela reto e limpo. Ou seja, os nossos pensamentos produzem o que somos. Se você tem pensamentos ruins, se nós temos pensamentos ruins, nós seremos pessoas ruins. Se nós temos pensamentos bons,
a nossa conduta será boa diante aqueles que estão do nosso lado. E também equivale à espiritualidade amiga. Não existe um espírito amigo ao lado de quem pensa ruim. Não existe espírito bom ao lado de quem pensa ruim, ou espírito mal ao lado de quem tem pensamentos bons. Por quê? O estado vibratório não permite. Então, foi isso que eu vim passar para vocês hoje. Eu agradeço imensamente de coração a todos que estão aí. Quero pedir nesse momento esse encerramento que eu vou fazer agora, a minha amiga Valéria, que perdeu seu esposo pelo Covid, né? E essas orações que nós vamos fazer aqui agora, aos enfermeiros todos que foram ceifados a vida por conta desse vírus, e a todo mundo que passa por problemas do medo, ou que seja, síndromes do pânico. Senhor Jesus, quero agradecer imensamente por essa oportunidade de estar aqui na Casa Espírita, poder falar, ter o dom da fala, Senhor, para que nessa fala eu possa levar esperança, amor e paz a todos que estão me assistindo nesse momento. Quero pedir, Senhor, que console o coração da Valéria, que perdeu seu esposo. Que a boa espiritualidade esteja com ele neste momento, auxiliando e dando luz e paz ao seu espírito, Pai. Pedir também pelos enfermeiros que ceifaram suas vidas para tentar ajudar o próximo. E que todos que trabalham na saúde, desde quem limpa, aos médicos, a todos que estão lá dentro, aos pacientes, e que o Senhor, abençoe a nós,